Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O imperador, certo? E o mestre Leng retruca, exatamente, e sorrindo profere. Não notei nada em comum quando ele propôs essa estratégia, mas, refletindo sobre isso, ele ri e se senta à frente do tabuleiro, comentando: é evidente que foi um truque do Palácio Imperial para interferir nos acontecimentos. E o mestre do Estado Regente argumenta: se o imperador queria nos usar para se livrar de Zhuo Fan, por que se aliou a eles? Com os olhos arregalados e estendendo a mão para a frente, ele interroga: será que a briga entre os dois na corte imperial foi só uma atuação com o propósito de nos eliminar? E o mestre Leng pega algumas peças, ponderando: não, Lorde Regente, não pense demais nisso. Ele coloca as peças no tabuleiro e afirma: naquele momento, eles realmente lutaram e o imperador queria eliminar Zhuo Fan. No entanto, também queria aproveitar a oportunidade para se livrar de nós. Olhando para o tabuleiro, ele sugere: na verdade, do meu ponto de vista, a situação é essa mesmo. São mostradas as peças e ele explica: o imperador ordenou aos guardas-dragão que nos incentivassem a agir. E quando soube do nosso plano de atacar as 3 famílias, deu um jeito de transmitir a mensagem para Zhuo Fan. Esse Zhuo Fan é bem astuto. Ele sabe que, se ficar esperando um ataque, todos os seus aliados estarão eliminados. Por isso, decidiu tomar a iniciativa de atacar o Vale Yumin e o Vale do Rei da Medicina. Quando a família real viu que ele estava tão ativo, ela permitiu que os guardas propusessem a estratégia de cerco e de atrair os reforços. Não foi para pegá-lo, mas sim para dar tempo de ele eliminar todo o salão do Rei da Medicina. Quanto ao Bosque Feliz, ele levanta a peça, declarando: o objetivo principal da família imperial não é eliminar qualquer um dos 2 lados, e sim deixar que ambos se destruam. E o mestre do Estado Regente brada: esse maldito imperador sabe bem o que fazer com suas cartas. Não me permito cair em sua armadilha. Já que Zhuo Fan não virá, por que ainda estamos aqui esperando os reforços? Ele se vira e, vociferando: soldados, venham todos comigo para tomar a Torre Huayu. Depois, eliminaremos o Marquês da Espada e o Pavilhão Qianlong. Pegaremos Zhuo Fan desprevenido e finalmente derrotaremos esse imperador desprezível. E o mestre Leng, preocupado, protesta: Vossa Alteza, o Lorde Regente, não pode fazer isso. Essa é a vontade do imperador. Temos que seguir suas ordens, não desobedecê-las. E adverte: do contrário, o imperador, que no começo estava simplesmente observando, sem interferir e favorecer ninguém, pode se sentir tentado a ajudar Zhuo Fan em segredo, se o ver enfraquecido. Seria extremamente prejudicial para nós. E o mestre do Estado Regente, agitado, questiona: e de que me importa? Com minha técnica secreta do corpo, já sou invencível em todo o reino. E o mestre Leng, cumprimentando-o, pondera: justamente por isso é necessário ser cauteloso. Sua técnica secreta é a chave para derrotar Zhuo Fan. Se for revelada muito cedo e ele for cuidadoso, será muito mais difícil vencê-lo, devido à sua astúcia. E além disso, não gosto de ter esse peixe fora d'água sob seu controle. E o mestre do Estado Regente pergunta: Senhor Leng, quer dizer que? E o Senhor Leng arremata: isso mesmo, o plano de Zhuo Fan é diabólico, mas perspicaz. Por que não poderíamos seguir sua estratégia e usá-la a nosso favor? Ele pega outras peças e assevera: ele quer que o ajudemos a destruir as 3 famílias, e podemos fazer isso. Mas também está nos ajudando a destruí-las, não é mesmo? Jogando as peças para o alto, ele exclama: agora todos no Vale Yumin viraram pessoas sem raízes. Eles só podem se unir ao Estado Regente, e depois será a vez do Vale do Rei da Medicina e da Floresta Feliz. No fim, essas pessoas serão valiosos generais e conselheiros que ajudarão o Lorde Regente a conquistar novas terras e expandir seu reino. Apertando o punho, ele declara: não seria uma pena se não aproveitássemos essa chance para recrutá-los? E o mestre do Estado ri, observando: Senhor Leng. Ele estende a mão para pegar as peças, alegando:
Não acha que devemos agradecer a Juofan por nos proporcionar uma estratégia tão genial? Se não fosse por isso, nem saberíamos que existia um método tão inteligente para absorver as 7 famílias sem atrair o ressentimento delas. E o mestre Leng, com um olhar sombrio, concorda. Tem razão, então vamos deixar o cadáver dele inteiro, como agradecimento pelo seu talento estratégico. Os dois gargalham, e a cena se volta para a matriz de defesa da Torre Huayu. Vêem-se algumas mulheres mortas no chão e eles atacando. A matriarca acende algum incenso, enquanto alguém grita: "Chegou uma carta do pavilhão Qianlong. É a senhorita Dandan." E a matriarca se vira clamando: "Perfeito! Nossos aliados nos enviaram uma mensagem. Ainda há esperança." Elas ficam apreensivas e a matriarca se espanta com o conteúdo da carta. A senhorita Peony indaga: "O que houve, matriarca?" E a matriarca confidencia: "O mestre do pavilhão disse." E continua: "Como esperado, o Estado Regente está envolvido nesse ataque contra nós. Só não estão com o Vale Yumin e os outros, mas estão bloqueando os reforços por trás dos panos. O mestre do pavilhão informou que fizeram tudo o que podiam, mas sofreram perdas significativas e tiveram que recuar. Temos que confiar em nós mesmas." E elas se espantam exclamando: "O quê?" E ficando cabisbaixas, elas cogitam: "Se não recebermos reforços, em apenas alguns meses a cidade cairá e todas morreremos." E a matriarca reflete: a Torre Huayu não pode mais ser defendida. E ordena: "Anciãs, ouçam minha ordem. Esta noite, nós nos dividiremos em 5 equipes e quebraremos o cerco." Ela estende a mão, ordenando: "Não ficaremos na cidade de Huayu. Em vez disso, nós nos reuniremos na cidade das nuvens voadoras, a centenas de milhas de distância." E elas indagam: "Matriarca?" E a matriarca fecha os olhos, sentenciando: "Não precisam dizer nada. Em vez de esperarmos nossa queda, é melhor sairmos dessa situação perigosa o mais rápido possível. Ainda temos dezenas de formações defensivas que serão difíceis para eles quebrarem de imediato." Olhando para elas, ela assegura: "Dessa forma, não irão suspeitar que tomaremos uma direção tão arriscada. Quebrar o cerco é nossa melhor chance de vencer. Se esperarmos mais 2 meses, eles podem fortalecer suas defesas." Elas fecham os olhos, assentindo e confirmam: "Obedeceremos à ordem da anciã." A cena mostra um dos caras do pavilhão Youmin. Ele alerta: "Não baixem a guarda e evitem que essas mulheres fujam durante a noite." É mostrada a mulher chegando sorrateira. Ela arranca a cabeça do cara. Outras surgem, fazendo o mesmo com os outros guardas, mas um deles puxa um sinalizador e o solta. E uma delas, ao observar isso, alerta: "Nada bom. Nos descobriram." Olhando para trás, ela grita: "Irmãs, não é mais necessário se esconder. Avancem e façam barulho." Elas começam a partir para cima deles, gritando: "Avancem!" E o Lin Hufeng ri, constatando: "Por que elas não trouxeram mais reforços para esse ataque noturno? Não tem nem a força suficiente para resistir." Ele ri, enquanto o Yanbogon concorda: "Tem razão, a líder do grupo é só uma mestra comum." Ele considera: "Deveriam ter mais gente para atacar. Mandar uma equipe pequena assim é inútil." Shubijun sempre foi esperta e decidida. Quando se tornou tão indecisa, e o mestre do Vale Yumin adverte: "Não devemos subestimar a situação. Elas podem ter outro plano em mente. Na minha opinião, é melhor capturar essa mestra da torre e averiguar a situação. Seria um grande feito." Os dois se entreolham e eles partem com tudo. O mestre do Vale Yumin observa rindo. A cena mostra a jovem. Ela fica meio cabisbaixa e um golpe a acerta, jogando-a para longe. E o Lin Hufeng ri, proferindo: "Parece que esse mérito é meu." E o Yanbogong, cerrando os dentes de raiva, rosna: "Correu mais rápido que um coelho e pegou uma fracote. De qualquer forma, veremos se isso é um grande feito ou não." E o Lin Hufeng a puxa pelo cabelo, com um olhar louco, afirmando: "Não importa se é grande ou não, continua sendo um feito." Ele ri e questiona: "Jovenzinha, o que pretende com seu ataque noturno?" Ela fecha os olhos, trêmula, e ele esbraveja: "Você é bem resistente."
Vamos ver se continua assim depois que eu arrancar esse seu braço. E o Yanbogon chega rindo e comentando: Ling, não se irrite. Como essa jovem é uma mestra da torre, não se renderá facilmente com qualquer tortura. Com uma pílula em mãos, ele explica: tenho uma pílula das 100 formigas aqui. Ao tomá-la, você sente uma dor como se centenas de formigas te mordessem. É uma agonia insuportável, pior que a morte. Por que não a deixa provar? E o Lin Hufeng, observando-o, raciocina: velho desgraçado, está tentando roubar meus méritos de novo. E declara: então veremos quão poderosa a sua pílula é. Ele arranca o véu do rosto dela e sentencia: logo descobriremos. Ele faz ela tomar a pílula e ela começa a gemer de dor. E o Yanbogon sorri, indagando: está sentindo dor? É aguda, picante, adormecedora e dolorosa. Ninguém consegue suportar essa dor por 1 hora. Por que não fala logo? Te darei o antídoto e poderá se libertar. Por que ser tão teimosa? Diga qual o seu objetivo vindo aqui. Ela cerra os dentes, tentando aguentar a dor. E o Yanbogon, observando a cena, ri, provocando: então continue sofrendo. Pode falar quando não puder aguentar mais. Estarei esperando. O mestre do Vale You fecha os olhos. O tempo passa e ela estende a mão loucamente, implorando: me dê o antídoto, eu direi tudo. E o Yanbogon dá o antídoto para ela, ordenando: certo, fale. Só com algumas de vocês tentando se infiltrar no nosso acampamento, acho que não vou acreditar muito no que disser. E insiste: qual é seu plano? Diga claramente. E ela ri, informando: tarde demais, você não tem mais tempo. E o Yanbogon questiona: o quê? Está me ouvindo? Fale! E ela sorri, revelando: não tinha a intenção de voltar com vida quando liderei minha equipe até aqui. Nossa missão é bem simples. Primeiro, eliminar os sentinelas. E segundo, depois de sermos descobertas, simular um ataque surpresa para atrasar e distrair vocês. Enquanto isso, a matriarca e as outras já terão conseguido fugir. Persegui-las agora será inútil. Ela ri. E o Yanbogon cerra os dentes de raiva, concluindo: uma estratégia para nos enganar. E lançando um tapão no rosto dela, ele esbraveja: essa velha maldita armou para nós. Realmente não esperava que alguém como essa, que sempre mostra uma fachada respeitável, no fim sacrificaria essa mestra para salvar a própria pele. Ah, uma dama de ferro. Realmente já vi tudo. E o mestre do vale, You fica sombrio, pensando: 2 inúteis. Agora podem ficar aqui se lamentando. A cena mostra o pessoal da Torre Huayu. Alguém chega, estendendo um copo, comentando: matriarca, por favor, beba um pouco de água. Ela observa a garotinha, sorrindo, e explica: depois que nos separamos em 5 grupos e tentamos quebrar o cerco ontem à noite, ouvi que no lado de Qionghua houve um alvoroço. Receio que elas já tenham sido descobertas. Qionghua e as outras atraíram a atenção de todos os inimigos para que para nós fosse possível fugir. Chorando, ela confessa: é provável que estejam em uma situação muito perigosa agora. Me sinto culpada pelo que aconteceu. E a senhorita Pione, preocupada com a matriarca, conforta: por favor, não fale assim. Qionghua, assim como nós, fez de tudo pela Torre Huayu. Ela não vai te culpar. E a Kinger rapidamente aparece. Ela, tristonha, informa: matriarca, o caminho à frente foi bloqueado. E também estão nos rastreando. E a matriarca se espanta, perguntando: o quê? Completamente assustada, ela questiona: quer dizer que tinham tudo preparado para a nossa tentativa de fuga? Como é possível? E indaga: quem são e quem está liderando? E a Kinger fecha os olhos, revelando: estão sendo liderados por um jovem. É o grande ancião e o 5º ancião do Vale Yumin. Eles estão com ele. E a matriarca, trêmula, murmura: eles adivinharam que íamos abandonar a cidade de Huayu e que nós arriscaríamos tentando fugir quando restassem apenas 10 formações defensivas? Isso é impossível. Desde o desaparecimento do 7º fantasma, não deveria ter alguém com essa visão estratégica. Ela deixa o cajado cair e trêmula constata: fomos derrotadas, completamente derrotadas. Mesmo com toda a minha reputação,
Cometi um erro atrás do outro e perdemos o legado de 1000 anos da Torre Huayu. Um barulho ressoa e a Kinger se espanta e alerta. Alguém está vindo. Elas se escondem. É mostrado um pessoal e um dos veneráveis observa. Você progrediu bastante ultimamente, Yumin. Não esperava que o que dissesse fosse verdade. Olhando para a frente, ele completa. A matriarca realmente iniciou sua tentativa de fuga quando só restavam algumas formações defensivas, se arriscando. Se não tivesse previsto, não teríamos tanto êxito capturando os membros da Torre Huayu e roubando todo o mérito. E o quinto ancião gargalha, afirmando: é verdade, Yumin está mostrando cada vez mais o espírito do velho Qi. E o Yumin sorri rebatendo: não quero ser como meu mestre, quero superá-lo. Aliás, grande ancião, capturaram a matriarca e as outras? E o venerável informa: das que tentaram fugir, só capturamos 4 grupos, e ela não estava entre eles. E o Yumin sugere: esperem todos aqui um segundo. Irei dar uma olhada primeiro. E o quinto ancião, irritado, acusa: por que tem tanta pressa de investigar sempre que chegamos a um esconderijo? Não está tentando tirar nosso crédito, certo? E ele responde: o quinto ancião se preocupa demais. Sou apenas um estrategista, não consigo enfrentar um grupo de dezenas de pessoas sozinho, muito menos tirar seu crédito. Ele olha para trás, sorrindo, e justifica: só queria investigar a área à procura de rastros ou indícios de que alguém possa estar escondido, e assim descobrir para onde foram. Se formos todos juntos, podemos acabar destruindo as provas. E o venerável pondera: o quinto ancião tem uma mente pequena. Nesse assunto, ele merece o crédito principal. Acha mesmo que precisamos competir? E o quinto ancião gargalha, assegurando: era só brincadeira, não leve a sério, Yumin. O Yumin fecha os olhos e parte. Ele, então, para em cima do topo de uma árvore. Ele observa o local e se espanta com algo. Ele então percebe algumas auras e vê a senhorita Peony e a matriarca. E a matriarca declara: agora que nos descobriram, vamos lutar até a morte. Mas ela se espanta. O Yumin faz um sinal de silêncio para ela, ordenando: as pessoas de Huayu estavam acampando aqui. Devem ter ido nessa direção. Vamos atrás delas imediatamente. Ainda conseguimos pegá-las. E alguém gargalha exclamando: vamos, quinto ancião. Ele chega então à frente delas. A matriarca cerra os dentes de raiva, enquanto o Yumin avisa: membros da Torre Huayu, no momento existem forças no leste e no oeste, mas norte e sul acabaram de ser verificados. Ninguém deve procurar por lá de novo. Podem escolher um dos dois. Se virando, ele fecha os olhos, aconselhando. No entanto, aconselho-as a seguirem para o sul. Lá as montanhas são altas e as florestas são densas. É um bom lugar para se esconder. Seria bom para vocês. E a matriarca indaga: espera, por que você está nos ajudando? E ele sorri, confidenciando: ajudando? Estão se iludindo. Não preciso trair minha família por vocês, mas me ajudem a entregar uma mensagem a Duofan. Ele olha para trás, solicitando: digam que dessa vez ele me deve mais um favor. Um pouco mais à frente, Yumin questiona: eu não posso deixar de me perguntar quem será meu lord no fim disso tudo. Ele ri. E a cena apresenta outro local. É mostrado o pessoal da Torre Huayu. Eles encontram alguém, que é o velho Qiu, que, coçando a barba, observa: matriarca, o governante Zhuo nos fez esperar por vocês há bastante tempo. E ela, cumprimentando-o, responde: então são vocês. É bom vê-los nesse momento de necessidade. E a velha afirma: nossas casas são aliadas, afinal, é natural ajudar. E o velho indaga: matriarca, tem algo que eu não entendo. Ele sorri, acrescentando: claramente enviamos vários avisos sobre o ataque do Estado Regente. E ainda assim, por que vocês foram tão passivas? Ela fica perplexa e, semicerrando os olhos, esclarece: para ser sincera, estive em reclusão por muito tempo, e a informação foi deixada com as outras. Elas foram muito rasas em seu pensamento, e não acreditaram que o Estado Regente fosse atacar. Quando eu finalmente voltei,
Já estávamos cercados por nosso inimigo, e era tarde demais. Estou realmente envergonhada. E o velho sorri, comentando: Ah, entendo. Ele olha para o lado. Os dois se entreolham. E a senhorita Peony, tomada pela raiva, vocifera: Já que vocês sabiam do ataque, por que não nos ajudaram antes? Por acaso estavam esperando que fôssemos destruídas antes de agirem? Que tipo de aliados são vocês? E o velho, com tom sombrio, retruca: Garota, se não fosse por isso, nem estaríamos aqui. E a matriarca, tentando apaziguar, implora: Ancião Kill, por favor, se acalme. A Peony é muito imprudente, por favor, não leve para o coração. Se virando para a Peony, ela esbraveja: O ancião Kill veio de longe para nos ajudar. Então, o mínimo que você poderia fazer é mostrar alguma consideração. Como pode insultá-los desse jeito? Se desculpe. E ela, completamente emburrada, faz um barulho de desgosto, resmungando: Que se dane. Se o resgate deles é real, então por que são tão poucos e vieram até mesmo sem os Ju? Claramente eles não tinham intenção nenhuma em nos ajudar. E o velho afirma: Garota e ignorante. E continua: O que um bando de tábuas sem cérebros como vocês conhece dos planos complexos do governante Zuo? Quando recebemos seu pedido de ajuda, ele sabia que vocês nunca o olhariam do mesmo jeito após tomarem a raiz Bodhi ou que acreditariam em suas mensagens. Coçando a barba, ele fecha os olhos, ponderando: O governante Zuo até nos avisou para não falarmos isso, caso contrário, quebraríamos os laços entre nossas casas. Mas você não me deu escolha. E a senhorita Peony indaga, indignada: Isso dá a ele o direito de roubar nosso tesouro? E a matriarca ordena: Peony, cale-se. E o velho declara: Garotinha, se não fosse pelo governante Zu, devido ao seu ato desrespeitoso, com um olhar demoníaco, ele profere: Eu teria partido o seu pescoço. Ele dá um passo à frente. A matriarca fica com medo, recuando, e a velha ri, se colocando à frente dele, e estendendo a mão, ela sugere: Estamos todos do mesmo lado. Por que brigar? Certo, matriarca. E a matriarca sorri, respondendo: Sim, a anciã Shui está totalmente correta. Ancião Kill, me perdoe. Eu falhei em educá-la apropriadamente. E adiciona: É tudo culpa minha, e eu peço que o ancião Kill restrinja sua raiva. E a velha olha para ele brincando: Ah, seu velhote, elas já se desculparam. Mostre alguma consideração. O velho não se desculpa, e a velha fica irritada, lançando um chutão na bunda dele, e berra: Você não é mais criança. Não ouviu o que eu falei com você? Estou falando para mostrar consideração. Após isso, o velho Kill dá umas tossidinhas murmurando: Tudo bem, eu não sou tão mesquinho assim. E a matriarca cogita: O selvagem ancião Kill já foi laçado. Isso explica tudo. E a velha, cumprimentando-o, assegura: Não ligue para ele. Seu temperamento sempre foi um pouco esquentadinho. Ele vai e vem rapidamente, e informa: Agora, sobre a raiz Bodhi, o governante Juo nos proibiu de mencioná-la. Você terá que perguntar a ele quando se encontrarem. E a matriarca responde: Eu não ousaria. E a velha revela: Aliás, após ouvir seu pedido por ajuda, o governante Ju dividiu suas forças. Enquanto estamos aqui para ajudar, ele liderou um ataque ao Vale do Rei da Medicina. E a senhorita Peony, boquiaberta, questiona: Vale do Rei da Medicina? O que ele está fazendo lá? E a matriarca deduz: Vale do Rei da Medicina? Então é isso. E o velho Kill explica: É por isso que te chamei de ignorante. Na sabedoria infinita dele, o governante Ju sabia do seu cerco e estava planejando como ajudar. Ele previu que os reforços da mansão do Marquês da Espada e do pavilhão Qianlong sofreriam grandes perdas e teriam que recuar. Você, por acaso, pensou que nosso governante levaria seu povo para uma armadilha? Ele ri, acrescentando: Para falar a verdade, o governante Juo está atacando o Vale do Rei da Medicina para fazê-los recuar. Relatórios sobre o ataque no Vale do Rei da Medicina devem estar chegando agora mesmo. Com um sorriso louco, ele completa: Fazendo com que o Estado regente os ajude. Isso não aliviaria o cerco na sua cidade? Dessa forma,
Nós avançaríamos com milhares de tropas e coordenaríamos com vocês para destruir todos que ficaram. É uma pena que não puderam durar tanto assim, e a matriarca fica completamente chocada, refletindo: maldita seja, fugimos cedo demais. Ela fecha os olhos, ponderando: eu deveria ter confiado em Zuofan. Eu deveria ter confiado que ele viria nos salvar. Deveríamos ter esperado mais alguns dias. A ajuda chegaria e então a Torre Huayu estaria salva. Os dois velhos a observam. E a velha imagina: pobrezinha Torre Huayu, quase foi para o brejo, jogadas entre o governante Zhuo e o Estado Regente. Mas isto certamente fará elas mudarem sua opinião. A cena mostra alguém levantando uma taça e gargalhando. É um banquete do Estado Regente e das outras casas. Alguém brada: o mestre You fez seus homens capturarem as fugitivas da Torre Huayu e ganhou muito mérito. Um brinde a você, mestre You. E o mestre You sorri, afirmando: o mestre do Estado é muito gentil, fiz apenas minha parte. Ele bebe um pouco. E os outros dois, cerrando os dentes de raiva, concluem: que hipócrita! Enquanto estávamos atacando o arranjo, ele aproveitou a oportunidade para capturar aquelas mulheres. E o mestre Leng sorri, observando: ó, mestre Yu, movimento impressionante, capturar as mulheres da Torre Huayu. Mas como você sabia o que elas pretendiam fazer? E o mestre Yu sorri, explicando: senhor Leng, o crédito não é todo meu. Eu tive a ajuda do meu capaz assistente. Ele olha para trás, para o Ming, indicando: ele é o novo conselheiro do Vale Yuming. Ming, o último discípulo do falecido Yu Guiqi. E o mestre Leng sorri, constatando: agora entendo porque o Vale Yuming tem se movido com precisão ultimamente. Vocês têm um conselheiro agora? Ele ri e comenta: os heróis são sempre jovens. E pergunta: senhor Yuming, na sua posição, para onde você acha que as fugitivas foram? E o Ming responde: para ser honesto, eu não sei. Ele levanta a mão, sorrindo e ponderando. Porém, conhecendo o quão teimosa a matriarca é, e devido ao seu apelido de Dama de Ferro, ela não é de desistir. Mais cedo ou mais tarde, este dia chegaria, e ela já o teria planejado. Apenas nunca imaginei que elas seriam tão audaciosas a ponto de quebrar o cerco enquanto ainda tinham um pouco de espírito nelas. Capturar tantas de suas discípulas não passou de uma feliz coincidência. Ele aperta o punho, declarando: apesar de ser lamentável que a matriarca e suas supervisoras tenham escapado. E os dois cerram os dentes de raiva, pensando: merda, esse fedelho é igual ao Yu Wanshan, se gabando e fingindo ser humilde. E o mestre Leng sorri, provocando: o senhor Yumin é tão modesto, como pode ter cometido um erro quando você ganhou tanto mérito? Ele ri, enquanto o mestre do Estado Regente cerra o senho, ponderando: Yumin, você realmente lembra seu mestre. O Vale Yoming irá longe com você ao lado. E o Ming abaixa a cabeça, agradecendo. O mestre do Estado é muito gentil. E o Yambogong faz um barulho de desgosto, insinuando: que futuro uma casa pilhada pode ter? E o mestre do vale, Yu fica com raiva, questionando: o que disse? E alguém alerta: mestre Yan. Ele chega perto do mestre Yan, sussurrando algo. O mestre Yan então derruba a mesa que lhe estava atrapalhando. Mestre Huangpu, eu lhe imploro, salve o Vale do Rei da Medicina. E o mestre do Estado Regente indaga: o que aconteceu, mestre Yan? Levante-se. E o mestre Yan, trêmulo, confessa: Zhuofan está destruindo o Vale do Rei da Medicina. O legado da minha casa está prestes a se tornar poeira. Por favor, mestre do Estado, ajude-me. E o pessoal exclama, em choque: o quê? O mestre do Estado Regente observa o mestre Leng esboçar um sorriso. E o mestre You ri, comentando sarcasticamente: falando em retribuição divina. O Yambogong cerra os dentes, rosnando: você! E desesperado grita: mestre Huangpu, você tem que me ajudar. O Vale do Rei da Medicina será eternamente grato. E o mestre Leng fecha os olhos, suspirando: ó, Zhuofan, é muito vil e traiçoeiro. Abrindo os olhos, ele declara: se avançarmos sem um plano,
significará desastre, além de cairmos em seu plano. De acordo com o meu conhecimento, é melhor que ataquemos seus aliados para forçá-los a recuar. E propõe: nós atacaremos o pavilhão Qianlong, e isso fará ele ir resgatá-los. Isso não aliviaria a pressão no Vale do Rei da Medicina? E o Ming, observando essa cena, pensa: agora isso se tornou um jogo entre duas mentes brilhantes. Cada lado tem seu próprio estrategista, agindo como coordenadores, e as casas são seus peões. Seja amigo ou inimigo, todos serão mastigados e depois cuspidos. Zhu Changfeng, Zhuo Fan, Leng Wushang, o imperador, todos são verdadeiros mestres. E a cena se volta para o prota, sorrindo e recepcionando. Matriarca, enquanto eu viver e respirar, eu lhe recebo. E ela, cumprimentando-o, agradece. Obrigada, governante Zhuo, por ajudar a Torre Huaiyu em seus tempos de necessidade, por arranjar tempo para nos ver pessoalmente. Eu não consigo expressar o quão honrada me sinto, e o prota responde: como posso dizer isso, matriarca? Somos aliados, é óbvio que eu lhe ajudaria. E continua: suponho que a matriarca ainda se sente machucada pelo que eu fiz. Semicerrando os olhos com tristeza, ele confessa: é tudo culpa minha por quebrar sua confiança e por seu sofrimento agora. E ela pensa: eu suspeitava dele antes. E a senhorita Pione, com raiva à flor da pele, protesta: então fale, por que roubou nosso tesouro? E a matriarca repreende Pione, e o prota fecha os olhos admitindo: eu admito, foi errado roubar de você. Eu não tinha desculpa, e nisso eu lhe deixei para baixo quando mais precisavam de mim. Eu não queria que isso acontecesse. E a velha intervém: não há necessidade de desculpas, governante Zhuo. Você não fez nada de errado. E argumenta: vocês sabiam que o Estado Regente tinha a jovem senhorita e o jovem mestre em suas mãos, forçando o governante Zhuo a cometer tal ato? O que você teria feito, matriarca? E o prota olha para ela, repreendendo: Anciã Xue, você está sendo desrespeitosa. E a matriarca semicerra os olhos, acusando: então é tudo culpa dos bastardos do Estado Regente. O maldito Estado Regente e o Leng Wushang, aquela cobra. E o prota aconselha: ah, matriarca, não precisa falar isso. Eles não são tão ruins assim. Fui eu quem lhe traí, apesar de nossa relação. Fui eu, o único a quem você deve descontar sua raiva. E tocando o peito, ele assegura: um homem precisa fazer aquilo que um homem deve fazer. Eu assumo total responsabilidade. E ela ouve isso e estende a mão, exclamando, surpresa: ah, não, mordomo Zhuo. Não sou alguém que não entende as coisas. Abrindo os braços, ela confessa: como a irmã Shu disse, em situações assim, qualquer um agiria da mesma maneira. Eu também não sou exceção. Quem tem o direito de lhe culpar? Virando o rosto, ela declara, indignada: o Estado Regente é desprezível. Claramente estão tentando sabotar nossa aliança. Leng Wuchang é um mestre na manipulação, e isso com certeza é parte do seu plano. E o prota raciocina: missões como roubar o tesouro da Torre Huaiyu só poderiam ser realizadas por mim. E ela afirma, com convicção: o Estado Regente está cheio de pessoas talentosas, mas não fazem nada. Em vez disso, lhe obrigam. É óbvio que querem tentar nos separar. E o prota conclui: mas se ela tem certeza de que tudo isso é armadilha do Estado Regente, então o Sr. Leng tem que assumir essa responsabilidade. E ela, com os olhos fechados, lamenta: eu admito que fui enganada por eles, e isso nos levou a desconfiar de sua família. O que nos causou essa desgraça é minha culpa. E o prota aperta os punhos, boquiaberto, reforçando: agora que sabemos que estamos lidando com uma conspiração do inimigo, devemos ser ainda mais sinceros, sem lugar para desconfiança entre nós. E ela sorri, concordando: tem razão. Dado que a situação da Torre Huaiyu é precária, no futuro, seguiremos o mordomo Zhu Fan como líder. Juramos vingar essa afronta e reviver a Torre Huaiyu. E o prota sorri, aceitando: agradecemos muito sua gentileza, matriarca. Farei o possível para corresponder às suas expectativas. Estendendo a mão, ele alerta:
Também notei que você parece ter sido afetada pela técnica das 7 nuvens coloridas do Salão do Rei da Medicina. Seria prudente entrar na cidade e descansar. Mandarei preparar um antídoto para você. E a matriarca agradece. Obrigada, mordomo Juo. O prota a observa partir. E a velha, observando com os braços cruzados, comenta: suas explicações são perfeitas e parecem ter sido bem pensadas. Por que não falamos a verdade desde o princípio, quando as encontramos, em vez de esperar até agora para revelar? E acrescenta: tive que ouvir a reclamação delas o tempo todo. E o prota sorri, justificando: sabe a diferença de receber algo fácil e ter que conquistá-lo? E a velha pergunta, curiosa: E o prota sorri, explicando: geralmente as pessoas não valorizam muito o que recebem com facilidade. Por isso não falamos nada de início. Embora nossas explicações fossem perfeitas, ela não teria confiado plenamente em nós. Só quando se esforçaram para obter informações, ficaram mais dispostas a acreditar. E prossegue: a Torre Huayu está passando por tempos difíceis. Minha ajuda chegou na hora certa. Elas com certeza estão agradecidas. E a confiança delas em mim vai influenciar na confiança que as outras duas famílias têm em mim. Com um sorriso de trapaceiro, o prota articula: além de tudo, resolvendo os problemas do passado, confiarão ainda mais em mim. Assim, as 3 famílias voltarão para nós em pouco tempo. E avisa: aliás, anciã Xue, na minha opinião, o Estado Regente está se preparando para tomar o pavilhão Qianlong e a casa do Marquês da Espada. Envie uma mensagem para que saiam das suas casas e se reúnam na Casa Lu o mais rápido possível. Sem raízes, no fim, só dependerão de nós. E ela fecha os olhos, confirmando: certo, mordomo Ju. E, ao abri-los, indaga com sagacidade: mordomo Ju, quantos anos completa esse ano para ser tão astuto? O prota a encara, enquanto ela estende a mão, observando: você é tanto um lobo quanto uma ovelha. Deixou as 3 famílias em ruínas, e ainda assim ficaram agradecidos por você? O prota ri, e pondera: não fui eu quem os deixou em ruínas. Foi o curso natural dos acontecimentos. A tempestade se aproxima, e a única coisa que podem fazer é mantê-la longe. E assegura: logo entenderá que meu plano com essas 3 famílias é de seu próprio interesse. Só quero reconsolidar o poder. Se mais alguém fizer isso, só lhe restará o caminho para a destruição. E ela semicerra os olhos, concluindo: existe alguma lógica nesse mundo em destruir a herança milenar de uma família e depois dizer que é para o seu bem? Você é malvado, mordomo Jua, e muito nobre também. E o prota olha para ela questionando: e como vão as coisas com o ancião Qiu? E ela informa: pode ficar tranquilo. Seguindo suas ordens, me encarreguei de recebê-los. Vou me assegurar do bem-estar de todos os da Torre Huayu e os guiarei até aqui. O ancião permanecerá lá, e agiremos imediatamente quando os do Estado Regente saírem. Sombriamente ela sorri, garantindo: iremos desenterrar as tumbas dos mestres da Torre Huayu e trazer seus restos até você. E o prota, demonstrando aprovação, diz: ótimo. Ele então parte, ordenando: o mestre Li e o mestre Yan foram tomar o Salão do Rei da Medicina. Quando o ancião Qiu voltar, pode ir com ele conquistar a Floresta Feliz. E ela confirma: entendido. A cena mostra a montanha, dentro da caverna oculta do exército. É mostrado o prota entrando no local e considerando: finalmente terminamos essa caverna. O grande poço anterior atrai muita atenção. Ele observa a matriz sendo formada e energizada. Ele chega perto, observando-os e menciona: faz quase 10 anos. Ordenei Pang e Tong a começarem a cuidar de vocês e treinar artes marciais. Porém, eram todos perdedores e agora se tornaram inúteis. E recorda, naquela época pedi à senhorita Leng para ensinar a técnica das 10.000 respirações. Quando ela entendeu as consequências dessa técnica, me acusou de ser cruel. Se agachando, observando os corpos, ele murmura: mas acredito que torná-los inúteis seria cruel de verdade.
Por isso disse que, mesmo se virassem o que são hoje, praticamente vivos em um estado lamentável, eu tinha a capacidade de cuidar de vocês. Ele toca a cabeça de um dos inúteis, declarando: chegou a hora. Talvez não se tornem os mais poderosos, mas com seu talento irão alcançar o topo de suas vidas. Com um olhar louco, ele profere: serão lembrados em todo o império. Não são mais inúteis, são guerreiros assustadores. Eles se energizam e um barulho surge. O prota sorri, questionando: o que quer dizer? Com como vamos conseguir nos mover? Ele ri e assegura: não se preocupem. E abrindo os braços, ele proclama: não vão só poder se mover, vão ser os guardas mais poderosos que a família Lu jamais sonhou. Eles vão se orgulhar de vocês. Ele então junta as mãos, berrando triunfante. Quando o céu e a terra formarem uma nuvem no horizonte e a chuva cair nas montanhas azuis, a batalha irá começar. Ele lança o dedo para cima, exclamando com fervor: a partir de agora, vocês irão forjar seus espíritos nas 9 regiões e cavalgar através dos rios e montanhas como deuses de guerra. Um poder roxo vai para cima, e um turbilhão de poder emerge, e o prota sorri, demonstrando malícia, enquanto prediz: Imperador, parece que seu trono do dragão não será mais seguro. Ele ri. E a cena se volta para alguns meses depois, e o narrador relata: o Estado Regente aproveita esse tempo para liderar seus aliados como uma enchente desenfreada em direção ao pavilhão Qianlong e à mansão do Marquês da Espada. Apreendendo com o fim miserável da Torre Huaiyu, as duas casas não oferecem resistência e fogem. Até então, Zhuo Fan é o verdadeiro vencedor nesta guerra, tendo conquistado cerca de 100.000 cadáveres poderosos. Ele refina dezenas de milhares de marionetes, só que nenhum de seus aliados faz ideia disso, seguindo-o como filhotes, seguindo sua mãe e colocando toda a culpa no Estado Regente. Neste ponto, as 7 casas basicamente não existem mais, e os 2 pilares são estabelecidos. A cena mostra a reunião do Prota, e ele afirma: a próxima etapa deve ser o mundo da hegemonia. A família imperial está ocupada com conflitos internos e externos, enquanto o Estado Regente marcha livremente por Tianyu. Ambos os lados estão em um ponto de ignição. A guerra está em nossa porta, e não podemos evitá-la. E o mestre Xie brada: então não vamos evitar. Sofremos nos últimos 1000 anos nas mãos deles, e agora até mesmo destruíram nossas casas. Nós guerreamos por todo esse tempo pelo bem da nação, mas agora temos você como um irmão, o clã Luo, e juntos podemos combatê-los. Temos você para nos liderar, para destruí-los. É a nossa única escolha, e o mestre Xie vocifera: isso mesmo, lutaremos até a morte. Vamos lutar. E o prota esboça um sorriso e, se levantando, declara: fiquem tranquilos, amigos, entendemos sua situação. Apertando o punho, ele exclama: o ensinamento ancestral do clã Luo é todo sobre ser justo e moral com nossos vizinhos. Vocês todos nos ajudaram quando estávamos no nível mais baixo. Nunca esqueceremos de tamanha generosidade. Agora que vocês enfrentam dificuldades, o clã irá dar um passo à frente e fazer-lhes justiça. Ele joga o punho para cima, bradando: esta é a minha declaração de guerra. Vamos combatê-los até a morte. E o pessoal grita: isso, lutar. E o mestre Xie declara: o governante Zhu é tão justo. O clã Lu é benevolente e generoso, digno de ser um clã erudito. E o Yunhai observa isso, refletindo: benevolente? Vocês estão aqui porque o governante pode oferecer-lhes benefícios, não estão? Neste mundo onde os fortes devoram os fracos, isso, apenas pela justiça, o deixa no lixo, assim como o clã Luo do passado. E se levantando, articula: pessoal, e anuncia: como líder do clã, eu vou redigir a declaração de guerra para dominar o Estado Regente e dar a todos vocês justiça. E o pessoal berra: bendito! Muito bem, mestre Luo. E o narrador observa: do outro lado, o Estado Regente já tem sua declaração de guerra pronta, enviando-a para o clã Luo. E saindo do local da reunião, um deles profere: até a próxima, mestre.
É mostrado o mestre Leng chamando Senhor Yu-Ming e indaga: ouvi dizer que você era próximo do segundo príncipe. Yu-Ming olha para trás, respondendo: ele confia em mim completamente. E o mestre Leng fecha os olhos, murmurando: então, por favor, volte a ficar ao seu lado. Nós e Jude Shangfeng temos um certo entendimento. Abrindo os olhos, ele continua: mas quando o assunto é aquela raposa velha, ainda precisamos ter garantia e preparar um plano B. Como estamos prestes a entrar em guerra com o clã Luo, não há nada que eu odiaria mais do que se a família imperial enfiasse seu nariz onde não é chamada. E o Ming constata: e rindo, comenta: você é igual ao Zuofan. O mestre Leng se espanta e gargalha, exclamando: entendo, então ele te fez uma visita também? E o narrador conta: a declaração de guerra causou um alvoroço nacional. O Estado regente, pelo seu direito imperial, se declarou rei. Ele primeiro se livraria do traidor Zuofan e do clã Lu, prometendo purificar a nação de seus descendentes, trazendo paz. Já Zuofan acusou o Estado regente de suas ações degeneradas, enganando, conspirando e esquematizando para poderem absorver as 7 casas. Como a 8ª casa nobre, eles assumiram para si a responsabilidade, como servos leais, para livrar o mundo desses bandidos hediondos e se livrarem da escuridão, enquanto a família imperial se mantém estranhamente quieta. Alguém bate na mesa reclamando: aquele saco de ossos está se fazendo de surdo? É o mestre do Estado regente que rosna. Você me pediu para lidar com o Zulfan, e agora nem me apoia, bastardo. E o mestre Leng, observando isso, pondera: Lorde do Estado, sabíamos que isso aconteceria. A família imperial deseja se tornar a terceira via. Então, como poderiam dar-nos justa causa? Chegando perto, ele acrescenta: isso apenas fortaleceria nossas forças, sem mencionar que ele não tem uma desculpa para lidar conosco. Ele deve estar pensando que tem nós e Zuofan onde deseja. E o mestre do Estado regente, sombrio, retruca: desilusões. É isso que ele tem. Antes mesmo dele ter a chance, farei questão de que seu quintal queime. O mestre Leng o observa, e a cena se volta para o Palácio Imperial. Alguém avisa: Marechal Dugu, é hora de agirmos. E o Marechal Dugu cumprimenta, declarando: ordene-me, Vossa Majestade. E o imperador começa: Marechal Dugu. Coçando a barba, ele continua: reúna 1 milhão de homens e expurgue os traidores. Abrindo os olhos, ele finaliza: estou certo de que você sabe o que fazer depois. E o Marechal concorda: eu entendo. E pensa: eu devo me desculpar, Yun-hai, pela minha ordem imperial. E fala: Vossa Majestade, minha partida irá trazer grande caos na cidade imperial. Eu temo... E o imperador interrompe, asseverando: está tudo bem, eu fiz planos para essa eventualidade. Marechal, você pode ir com tranquilidade. Este plano resolverá a situação crítica de Tianyu. Sombrio, ele decreta: nenhum erro será permitido. E o Marechal responde: sim, entendido. Ele parte, enquanto o imperador observa-o, dizendo: Marechal, não me culpe por ser impiedoso. É tudo pelo bem da nação. A cena mostra o primeiro-ministro Juji Changfeng. Ele fica pensativo enquanto o cara do Quan Hong chega, exclamando: primeiro-ministro Jugi. Com um sorrisão no rosto, ele afirma: até mesmo Dugu Zantian se afastou do imperador. Essa é a nossa melhor chance até agora. E o primeiro-ministro sugere: vamos esperar. O cara se espanta e, ficando com raiva, abre os braços, questionando: primeiro-ministro, senhor. Todos os subordinados leais se foram. Se esperarmos que eles resolvam todos os conflitos dentro e fora da corte, será tarde demais. A guarnição tem nos pressionado a sair há alguns dias. Não podemos esperar por muito mais tempo. E o primeiro-ministro reafirma: continuem esperando. E o cara indaga: continuar? Esperando? Ele fecha os olhos, tentando se conter, e pergunta: primeiro-ministro, o que o está segurando? Ele parte, e o guarda chega, questionando: Lorde primeiro-ministro, o que o incomoda? E o primeiro-ministro, com os olhos fechados, responde: 2 5 dragões divinos. Nós só vimos 3. E prossegue:
Agora, quem ele acha que são os outros dois? E o guarda da máscara preta palpita. Lorde Primeiro-Ministro, você tem se segurado por todo esse tempo, por causa desses 2 dragões divinos. E o primeiro-ministro Juge se levanta, articulando. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo, e não precisa temer o resultado de 100 batalhas, mesmo contra os dragões divinos. Se eu não souber quem são eles, nossas ações impetuosas serão a nossa morte. E o guarda de máscara branca supõe. Lorde Primeiro-Ministro, eu tenho uma suposição, mas acredito que seja inadequada. Ele estende a mão, discorrendo. Um homem com seu poder viajou para muitos lugares e conheceu de tudo. Não importa o que aconteça em Tianyu, mesmo com as pessoas se escondendo, nada é uma surpresa para o Senhor. Ainda assim, não temos informações sobre esses 2 dragões divinos. Então, e conclui, eles talvez nem existam. São meramente uma invenção por parte da família imperial, como um blefe. O primeiro-ministro se espanta e, com os olhos arregalados, indaga. Eu nunca pensei que o velho faria isso. Então, isso significa que ele tem usado a tática do poço vazio todos esses anos? E continua. Isso significaria que não atacar agora seria um desperdício. Mas, e se tudo isso for uma armadilha, e tudo o que fizemos até agora tenha sido desperdiçado? E expressa. O esquema do velhote é brilhante. Estou em um dilema. Ele olha para trás e ordena. Enviem a ordem. Vamos nos preparar. A cena se volta para o segundo príncipe. Ele anda de um lado para o outro, preocupado, mas ele se espanta com um barulho e exclama. Senhor Yu-Ming, você finalmente voltou. A situação... Yu-Ming informa. Eu sei. Ele encara-o, proferindo. Vossa Alteza, sua hora chegou. Um tempo se passa e são mostrados os guardas. O segundo príncipe cerra os dentes, questionando. Por que estão demorando tanto? Yu-Ming cogita. O segundo príncipe é como um livro aberto. Como ele poderia ser um governante? Como um pai como aquele poderia ter tido um filho tão cabeça quente? Uma porta se abre e alguém grita. Relatem. Qual é a situação? E o subordinado abaixa-se e cumprimenta, informando. Vossa Alteza, o exército de Dugu está marchando há 1 mês e está a milhares de quilômetros de distância. Vai ser impossível eles voltarem a tempo, mesmo que seja Dugu Zantian e os outros 4 tigres de Tianyu. E o segundo príncipe sorri, confirmando. Sério? Ele abre os braços, gargalhando e declarando. O exército de Dugu realmente se foi. Meu pai está desprotegido. Pela manhã, na corte, serei o novo imperador. Ninguém poderá me impedir. E os subordinados cumprimentam, exclamando. Sim, Vossa Majestade, vida longa ao imperador. E o segundo príncipe sorri loucamente, afirmando. Eu tenho 30.000 guardas. Ele só tem 3.000 guardas na cidade. Veremos quem ousa dizer que não sou apto a governar, quando eu tiver o palácio imperial na palma da minha mão. Ele estende a mão, ordenando. Comandante, reúna os 30.000 guardas e ataque o palácio e force meu pai a abdicar. Vão, capturem todos os oficiais. Eu não quero nenhum caos. 30.000 guardas imperiais são o suficiente para tomarmos tudo. Ele levanta a mão, ordenando. Vamos resolver isto esta noite. E o pessoal grita. Vossa Majestade é poderosa. E o Ming sorri, murmurando. Idiota. Seu único uso é de ser o peão de outros. E conclui. Mas isso é bom. Eu fiz o que Zhuo Fan e Leng Yushan pediram. A cidade imperial vai descender em caos. O exército de Dugu Zantian terá que dar meia volta. E eles poderão lutar à vontade. Ele ri. A cena mostra os guardas chegando perto do palácio imperial. Um ministro bate na mesa, reclamando. Eu não disse? Ele tem até mesmo a casa do primeiro-ministro cercada. Qual capitão ousa fazer isso? E o primeiro-ministro pede. Ministro da guerra, sente-se. Apoiando o queixo, ele sugere. Eles estão apenas criando uma cena. Isso é tudo. E o ministro da guerra olha para ele, indagando. Mas, Lorde Primeiro-Ministro, ter guardas cercando o Ministério da Guerra é uma afronta direta a mim. E o primeiro-ministro ri, tranquilizando. Não precisa sentir vergonha. Juntando as 2 mãos, ele explica.
eles nem são os seus homens. Nossos homens continuam esperando do lado de fora. E finaliza: apenas deixe esses brutos procurarem o quanto quiserem. Então, decidiremos nossa ação. O ministro da guerra fica perplexo, e a cena se volta para o imperador. O subordinado chega, berrando: Vossa Majestade, é terrível! E o imperador, sombrio, orienta: não entre em pânico, fale devagar. E o subordinado avisa: uma revolta, Vossa Majestade, eles estão atacando o Palácio Imperial e estamos sendo invadidos. O imperador fica sombrio. Ele se levanta e o subordinado implora: Vossa Majestade, é perigoso demais. Por favor, use o túnel secreto e escape. O imperador levanta a mão, exclamando: eu sou o soberano desta nação. Como eu poderia fugir das minhas terras? Quem ousa agir com tamanha impertinência? Ele sai para fora, observando. Ele vê o exército à frente dele. Encarando-os, ele questiona: meu filho, por que você está usando os guardas da cidade para seu próprio meio e atacando o Palácio Imperial? E o segundo príncipe ri, cumprimentando. Olá, pai imperial. Ele chega à frente, declarando: como você sabe que sou eu quem está liderando os guardas da cidade e eles não estão se rebelando por conta própria? E o imperador argumenta: o comandante dos guardas não é tão impulsivo e certamente não é estúpido o suficiente para colocar seu pescoço para fora. E o segundo príncipe fica com raiva e esbraveja: pai imperial, eu sei que você apenas se importou com meu irmão mais velho e sempre me menosprezou. Mas agora você verá do que eu sou capaz. E o imperador fecha os olhos, concluindo: acredito que eu tenha visto o suficiente. Um palhaço sem cérebro. Se eu deixasse o império em suas mãos, o clã Yin não veria nem o fim do ano, com a nação caindo em anarquia. E o príncipe sorri, alegando: você pode me menosprezar o quanto quiser, mas a história é escrita pelo vencedor. Ele abre os braços, proferindo: eu te cerquei. Todo o Palácio Imperial está sob meu controle. Loucão, ele berra: me faça o imperador agora, e eu o deixarei se aposentar em regozijo. E o imperador sombrio olha para ele perguntando: e se eu não o fizer, você me matará? Vai matar seu próprio sangue e carne? E o segundo príncipe, com um olhar louco, assegura: pai imperial, você vai abdicar, quer você queira ou não. Caso contrário, nossos laços serão cortados em sangue. Ele levanta a espada, ordenando: guardas, tragam a sua majestade uma caneta e um papel. Ele está prestes a abdicar. Matem qualquer um que interfira. E os guardas exclamam: sim! Os guardas do imperador ficam com medo, e o segundo príncipe observa o líder dos guardas, que parte com tudo para cima do imperador. O imperador encara-o. Um guarda surge defendendo-o. Ele é empurrado para trás, e o guarda do príncipe volta para o lado do seu cavalo, enquanto alguém chega gritando: segundo irmão! É a princesa que indaga: como pode um príncipe se rebaixar a atos tão vergonhosos? E questiona: como ousa pegar em armas e se revoltar? Pare com isso agora mesmo e peça ao pai imperial por perdão. E o segundo príncipe retruca: cale a boca, Yongnin. Isso não tem nada a ver com você. Ele fica com muita raiva dizendo: pai imperial, desde o fiasco com Zhuo Fan, seus guardas no reino divino estão severamente feridos. Você não tem chance. A princesa olha para o imperador. E o segundo príncipe, sombrio, adverte: eu não desejo, por parricídio, ser rotulado como um matador de reis pelo povo. Eu o aconselho a desistir do trono. Não torne as coisas difíceis para mim. E o imperador levanta a mão, expondo: filho, o trono sempre foi adquirido por sucessão ou guerra. Mostrando o trono para ele, ele profere: se você quiser meu trono, você apenas terá que tirá-lo das minhas mãos. Mas, olhando para o príncipe, ele questiona: meu filho, você realmente tem essa habilidade? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!